A eleição municipal sempre tem a importância fundamental de dar uma nova vida à política do país, uma vez que os municípios são a célula da nação. E a nossa mensagem é no sentido de que esta eleição seja uma eleição de qualidade. Eu costumo dizer que o Brasil está muito bem aparelhado para a parte industrial da eleição. A urna eletrônica é exemplo para o mundo inteiro, para o primeiro mundo. O que adianta, entretanto, uma boa transmissão, uma boa usina, se a matéria-prima não é de qualidade? E a matéria-prima de qualidade é a afirmação responsável da vontade do povo. A eleição não deve ser um instrumento de protesto, de inconformismo, mas de escolha que signifique liberdade com responsabilidade. Em vez de dizermos que as coisas não estão boas, que o nosso voto vai adiantar pouco, acendamos a nossa luz, ajudemos a clarear a alvorada de um novo tempo, um tempo em que Minas Gerais, pela sua expressão histórica e tradicional, seja reposto o Estado de Minas Gerais naquela posição de vanguarda, na posição dianteira a que fez jus em seu passado glorioso. É uma hora de o povo se preparar para novos dias. O Brasil, pelo que sabemos, vai muito bem economicamente. Politicamente, tivemos tempos melhores. O passado de Minas, ele foi frutuoso, com nomes de estadistas importantes no cenário nacional. Todos irmanados na austeridade e na liberdade com moderação. Milton Campos dizia que a limitação que existe entre a democracia e o estado da anarquia é a da falta de moderação no exercício da liberdade. Para a eleição deste ano, a nossa ideia é de querer que os eleitores tenham a maior tranquilidade para o exercício da cidadania. Inclusive para que a cidadania não termine com o voto no dia da eleição, mas que seja um penhor seguro da realização dos direitos sociais do povo, que são, em verdade, o principal conteúdo mais promissor da Constituição de 1988. Para que o povo possa ter a continuidade da sua participação, é necessário que ele escolha bem pessoas que tenham compromisso com a realização da maior inclusão social, do acesso, da participação do povo aos recursos da civilização, sem discriminação entre pobres e ricos, o Estado de todos, o Estado que seja acessível não apenas para um mínimo de comida,
mas principalmente para a educação e para o trabalho. A justiça eleitoral deve ser não apenas um instrumento de coleta de votos no período eleitoral, mas no tempo em que não se realiza a eleição, um instituto de educação política, no sentido de dar ao maior número de pessoas a possibilidade de participar politicamente de uma forma ativa, não só mediante o voto, mas diante a possibilidade de acesso aos cargos públicos. Essa é a mensagem de inclusão, no sentido que vai muito além do que está sendo praticado no Brasil de hoje. É necessário que os juízes e os administradores públicos tenham a consciência de que a reserva do possível é na medida da verdadeira necessidade do povo, sem limitações que sejam apenas escriturais ou ditadas por regras inflexíveis. É necessário que a justiça supra as deficiências. E entre as deficiências que nós encontramos nas eleições é a do abuso do poder econômico, da captação indevida dos votos. Devemos ser implacáveis com a obediência das regras moralizadoras. Se a administração pública ela se norteia segundo princípios de moralidade pública, esta moralidade deve começar antes da administração, na escolha daqueles que serão administradores. É preciso saber se os que serão os futuros mandatários, eles têm uma tradição de compromisso com a moralidade pública, com a dignidade do ser humano. E é através do estímulo às novas vocações e da contenção daqueles que abusem do povo que nós podemos realizar a sociedade justa, o povo solidário, a Constituição que realmente é um abrigo e um alento para todas as nossas carências, mas que não pode ficar apenas no papel, não pode ficar apenas na programação, mas deve chegar a cada casa, a cada família. A Constituição tem de possuir uma ponte de aproximação com o povo. E é através de eleições responsáveis, da escolha daqueles que sejam os mais preparados, que nós poderemos caminhar na direção de uma reeducação para o bem. Os partidos, eles devem ser realmente um celeiro de boa qualidade. Devem os partidos aceitar aqueles que se apresentem para candidatos e que não tenham suspeita contra si. Não falo do problema da condenação, porque esta seria a situação extrema daquele definitivamente condenado. Como a justiça, ela deve ser muito parcimoniosa no sentido de não impedir o exercício do direito político. Os partidos são o principal veículo para a pré-seleção. Os partidos poderão dar preferência àqueles que estejam limpos, aqueles que não têm uma contingência, uma suspeita que os coloquem em dúvida. Se nós pudermos escolher pessoas insuspeitas, pessoas que demonstrem um passado com dignidade, uma experiência que garanta, nós estaremos no caminho certo para a salvação do processo político.